Samsung, empresa de importação e exportação de peixes, macarrão e vegetais, fundada no ano de 1938. Com a política de incentivos e subsídios inseridas em planos quinquenais pelo governo sul-coreano, a empresa foi incentivada a diversificar seus produtos, entrando no ramo de eletroeletrônicos, o que resultou na produção de TVs preto e branco em 1970. Hoje, a empresa tem faturamento anual da ordem de 1,4 trilhões de dólares, o que representa aproximadamente 20,7% do PIB da Coreia do Sul. Empresa brasileira de eletroeletrônicos fundada em 1964, a Gradiente teve seu auge na década de 1970, quando vivíamos um milagre econômico. Nessa época, o governo desenvolvimentista tomou decisões no sentido de fortalecer a indústria nacional, entre elas a de dificultar a importação de produtos eletrônicos e a criação da Zona Franca de Manaus. Em 1988, a Gradiente lança o Phantom System, e por meio de engenharia reversa, a empresa consegue produzir um videogame considerado não apenas semelhante, mas superior ao Nintendo Entertainment System, pela sua resistência, robustez e adaptabilidade. A Nintendo veio ao Brasil pedir que a Gradiente parasse com a produção sob argumento de que seria pirataria. No entanto, os componentes utilizados na fabricação do equipamento eram produtos de prateleira, facilmente encontrados na China, sendo o conector de 72 pinos onde se acopla o cartucho o único componente especial. Engenheiros da Gradiente constataram que o conector não tinha patente, desenharam, portanto, seu próprio conector e patentearam no Brasil. A lei de reserva de mercado incentivava e permitia que a Gradiente seguisse produzindo seus próprios videogames. Ao se dar conta que o Phantom System já tinha dominado o mercado brasileiro, a Nintendo comprou uma unidade do videogame e levou para seu laboratório nos Estados Unidos. Eles acharam fantástico o conceito e design do videogame brasileiro e, depois disso, a Nintendo passou a chamar a Gradiente quando ocorriam feiras, pedindo a opinião da empresa a respeito dos seus produtos. Ao perceberem a competência técnica e o sucesso da Gradiente, a Nintendo propôs uma parceria associando-se à Playtronic, joint venture criada pela Gradiente e Estrela. A fusão ganhou grande atenção da mídia devido ao fato de a Playtronic passar a ser a primeira empresa do mundo a produzir consoles da Nintendo fora do Japão. Saindo do ramo de eletrônicos e entrando no automobilístico, é possível ver que a Hyundai e Gurgel viveram situações semelhantes aos das empresas citadas anteriormente. A Hyundai teve todo o incentivo do governo por meio de subsídios e compras governamentais para poder crescer, prosperar e gerar empregos de qualidade para a população da Coreia do Sul. Já a Gurgel enfrentou diversos desafios, desde o lobby por parte de montadoras estrangeiras, impedindo que fornecedores de autopeças vendessem para a Gurgel, até atrasos por parte do BNDES na liberação de recursos já aprovados para a construção de sua nova fábrica. Além disso, segundo o filho do fundador da Gurgel, acordos firmados entre a empresa e os governos do Ceará e São Paulo foram rompidos após a empresa ter comprado maquinários e construído um prédio, o que contribuiu para a piora financeira da Gurgel. E, em 1994, em sua última tentativa de sobrevivência, a empresa solicitou um empréstimo ao BNDES que foi negado. Apesar das dificuldades, a Gurgel trouxe avanços para a indústria automobilística ao usar em sua carroceria fibra de vidro, este mais barato e leve que o aço. Hoje, uma versão aprimorada do sistema
é utilizado em montadoras de veículos de alto desempenho, como Porsche e Ferrari. O veículo urbano popular criado pela Gurgel teve grande aceitação, chegando a ter fila de espera de mais de um ano para a compra. A Gurgel também criou o sistema Selectration, que permitia tração em apenas 2 rodas, alternativa simples e barata que competia com veículos 4x4 em condição de igualdade fora da estrada, ao mesmo tempo que apresentava custo e manutenção menores. Se observarmos a indústria naval e tantas outras, veremos situações muito parecidas com essas. Tudo isso fez com que países como Coreia do Sul, China e vários outros se desenvolvessem, enquanto o Brasil ficou para trás. Nas décadas de 1970 e 1980, estávamos em condições até mesmo melhores. Como dito anteriormente, o país vivia o milagre econômico. O que houve daquele tempo para cá que o Brasil não conseguiu prosperar, enquanto países asiáticos tiveram grandes avanços econômicos? A diferença está na qualidade dos empregos gerados e em ter empresas nacionais que produzem com valor agregado. Este é o grande diferencial. Todos os países desenvolvidos seguiram um caminho que tornou suas indústrias e serviços sofisticados. Esse avanço tecnológico geralmente não acontece sozinho, mas sim com grande ajuda governamental por meio de tarifas, incentivos fiscais à exportação de bens de consumo que visam beneficiar o exportador ao reduzir-lhe a carga tributária e as compras governamentais que priorizem empresas nacionais. Essas medidas ajudam significativamente em seu desenvolvimento, prática muito utilizada pelas agências estatais NASA e Pentágono nos Estados Unidos. A empresa chinesa Huawei é a 4ª maior fabricante de celulares do mundo, perdendo para a Samsung, a primeira colocada, sendo a Apple a segunda e a Xiaomi a terceira. A Huawei teve grande apoio do governo chinês, que comprava antenas e rádios produzidos pela companhia. É possível encontrar aparelhos Huawei até mesmo na infraestrutura de telecomunicações dos Estados Unidos. Para que a iniciativa privada pudesse viabilizar produtos como o celular, a internet e os sistemas de GPS desenvolvidos por governos foram essenciais. Países que conseguem desenvolver produtos de alta tecnologia, como semicondutores e satélites, podem pagar altos salários para a classe trabalhadora, melhorando sua qualidade de vida. Países ricos evitam indústrias poluidoras e de baixo valor agregado, como a extrativista, até pela inviabilidade de pagar os altos salários praticados em países desenvolvidos. Logo, a alternativa é deixar as indústrias de baixa tecnologia em países subdesenvolvidos, com trabalhadores que recebem menores remunerações. Como pode ser visto no gráfico, à medida que se aumenta o índice de complexidade econômica, ou seja, a capacidade de uma economia de produzir bens com alta tecnologia, tem-se melhora no PIB per capita, ou seja, a relação entre bens e serviços produzidos por um país pelo número de habitantes aumenta, indicando melhoria nos salários da população, nos casos de países com baixa desigualdade na distribuição de renda entre as classes sociais. Empresas lutam por maiores lucros em mercado, tendendo ao oligopólio e monopólio. Multinacionais atuam para que o conteúdo tecnológico fique na matriz. A filial em país subdesenvolvido cabe a responsabilidade por tarefas como montagem e embalagem, o que não demanda mão de obra qualificada, logo não gera empregos de qualidade. Onde se tem maior complexidade produtiva, geralmente encontra-se mercado concentrado em 5 ou 6 empresas. A Microsoft é um exemplo de oligopólio que o governo americano buscou frear
por meio de processo movido pelo Departamento de Justiça em 1998. Empresas de tecnologia como Google, Facebook e Android, pela natureza do negócio, crescem muito rapidamente e se transformam em líderes em suas áreas. Saindo da esfera microeconômica, que foca detalhes, consumidores, empresas e suas ações no processo produtivo, e entrando na macroeconomia, que enxerga tudo por uma perspectiva mais ampla, tendo como preocupações o Estado e a economia nacional, podemos analisar a reforma agrária em países como Coreia do Sul e Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1953, a Coreia foi dividida em duas, ficando o Sul sob controle norte-americano. Os Estados Unidos iniciaram uma reforma agrária que criou uma das mais igualitárias estruturas agrárias do mundo, ocasionando um forte processo de distribuição de renda e ativos, com impactos duradouros na sociedade e economia coreanas. A reforma foi uma estratégia capitalista e estabeleceu mecanismos que proporcionaram inversão de renda da agricultura para a indústria, impulsionando a industrialização. A reforma foi, enfim, de grande importância para o desenvolvimento futuro do país. Em 20 de maio de 1862, Abraham Lincoln sanciona o Homestead Act, Lei da Fazenda Rural, também conhecida como Reforma Agrária Norte-Americana, que consistia em conceder terras a baixo custo em pequenas propriedades para famílias interessadas em cultivar. Estas, ao permanecerem por 5 anos na terra, a recebiam como sua propriedade. Em seguida, os Estados Unidos promoveram a expansão da infraestrutura dos transportes, que trouxe como consequência a eletrificação, formando uma massa de consumidores de eletrodomésticos, automóveis, entre outros bens de consumo. Essas medidas tiveram um papel fundamental no impulsionamento da economia americana, na época com pouco mais de 30 milhões de habitantes. No comício realizado na Central do Brasil, em 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, Jango anunciou em discurso para 200 mil pessoas a desapropriação de terras às margens de rodovias, ferrovias e açudes públicos federais. Para acalmar fazendeiros produtivos, argumentou-se no plenário do Senado Federal que a reforma iria desapropriar apenas o latifúndio improdutivo. O modelo apresentado por Jango lembrou muito a reforma agrária norte-americana de 1862, que associou terras produtivas e infraestrutura, conseguindo como resultado uma crescente industrialização nos Estados Unidos. Até os dias de hoje, Abraham Lincoln é um dos presidentes mais lembrados da história americana. Em contrapartida, Jango foi acusado de ser comunista, tendo o debate sobre a reforma agrária brasileira antecedido o golpe de 1964, com a destituição do então presidente da República, João Goulart. O Japão, da primeira metade do século XIX, era um país agrícola e feudal, cujo imperador era uma autoridade simbólica e delegava poder político ao shogun. Este, por sua vez, escolhia o samurai como comandante militar responsável pela proteção do feudo. A sociedade buscava o isolamento e tinha grande aversão a estrangeiros, devido ao histórico de invasões mongóis na Ásia e às relações entre Grã-Bretanha e China que resultaram na Guerra do Ópio. Apesar de o Japão recusar e hostilizar o contato com potências ocidentais emergentes, os Estados Unidos propõem um acordo para abertura, negado pelo Japão. Não satisfeitos, os americanos retornam com 7 navios canhoneiros apontados para a cidade, e os japoneses resolvem assinar a Convenção de Kanagawa em 1854,
iniciando a abertura política do Japão com o Ocidente. A humilhante submissão desencadeou uma guerra civil e resultou na restauração do poder ao imperador, iniciando em 1868 a Era Meiji. Ameaças externas estimularam o desenvolvimento e a sofisticação das forças produtivas. O Estado Imperial dividia a safra agrícola, reservando uma parte para o governo, outra para o proprietário e uma terceira parte para o arrendatário. A parte do governo servia como reserva de valor. O governo emitia título prometendo juros, ao mesmo tempo que ampliava a base monetária, medida popularmente conhecida como imprimir dinheiro. O Estado incentivou a criação de uma rede de bancos públicos e privados com proprietários japoneses. Essas e outras medidas deram condições para que o Japão financiasse sua industrialização sem precisar de empréstimo estrangeiro. O governo ajudou na criação de empresas por meio de subsídios, compras de maquinários e empréstimos a juros baixos feitos por bancos nacionais, e dessa iniciativa surgiram empresas como a Mitsubishi, fundada em 1870, atuante desde o setor bancário financeiro até o setor naval. Para atingir níveis de renda de nações avançadas, o país precisava desenvolver sua própria tecnologia. O governo então comprou patentes como as de motores a combustão e produtos petroquímicos, aprimorando-as. O Japão consegue sair do zero na condição de país agrícola e caminhar no sentido de vir a ser, em um espaço de tempo relativamente curto, uma das maiores potências industriais do mundo. Como podemos ver, a hostilidade japonesa a estrangeiros foi de grande serventia para o desenvolvimento daquele país, já que a história mostra que nações que se desenvolveram procuraram utilizar seu próprio capital e desenvolver sua própria tecnologia. Os Estados Unidos e as nações que conseguiram se desenvolver não praticaram o que os economistas mais ortodoxos orientam. Esses economistas servem apenas para escrever teorias complexas e abstratas, para serem utilizadas em países pobres, por grupos políticos representantes de interesses dos mais ricos. Instituições do Consenso de Washington, como o Banco Mundial e o FMI, se baseiam em teorias desenvolvidas por economistas de Chicago, impondo condições que impedem a intervenção na economia por governos estaduais e municipais de países pobres por meio de instituições de fomento, como as existentes nos Estados Unidos. Curiosa e contraditoriamente, a Prefeitura de Chicago gasta milhões de dólares de dinheiro público para manter incubadoras de indústrias de alta tecnologia. Em Washington, a Administração Federal para Pequenas Empresas ajuda empresas privadas norte-americanas com dinheiro federal, empréstimos e garantias que somam mais de 20 bilhões de dólares. O estado do Alabama usou recursos públicos para subsidiar a instalação da Mercedes-Benz, gerando receitas capazes de recuperar os custos em 5 anos e levando outras 4 montadoras para o estado. Essa iniciativa empreendedora foi elogiada pela revista Newsweek, conhecida por um vasto histórico de críticas a países pobres que tentam implementar medidas semelhantes ao Alabama. Os Estados Unidos pregam o livre comércio, mas na prática subsidiam e protegem desde o setor agrícola até indústrias de alta tecnologia. Isso não significa que o livre comércio seja algo negativo, pois dependendo das circunstâncias pode ser muito positivo. Uma vez que o país esteja industrializado, o livre comércio pode ser benéfico se ambas as partes negociantes tiverem atingido o mesmo estágio de desenvolvimento. Ao contrário, o comércio entre países com indústrias em estágios de desenvolvimento tecnológico muito distantes
tenderá a manter o país pobre com renda per capita ainda mais baixa, produzindo artigos de baixa e média tecnologia. Vale por fim citar o New Deal, iniciado em 1933, após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Também não se deve esquecer do Plano Marshall, implementado após a Segunda Guerra Mundial. Ambas as iniciativas são contrárias ao que é pregado pelo Consenso de Washington, isto é, políticos e economistas de países pobres já deveriam ter aprendido a não fazer o que os americanos dizem para fazer, mas sim fazer o que os americanos fazem. Políticas industriais para desenvolvimento tecnológico no Brasil tiveram descontinuidade, impossibilitando que empresas como a Gradiente, que tinha tudo para estar hoje no cenário internacional, concorrendo com Samsung, Huawei e Apple, não tenha conseguido essa inserção, sendo a WEG a única empresa privada brasileira capaz de concorrer com empresas estrangeiras de grande peso, fabricantes de produtos de alta tecnologia. Em 2005, a WEG recebeu financiamento de 256,5 milhões de reais do BNDES para ampliação e modernização de unidades em municípios no estado de Santa Catarina, possibilitando a fabricação no Brasil de componentes com alto conteúdo tecnológico, demandantes de mão de obra qualificada. Tal iniciativa gerou empregos de qualidade com altos salários e contribuiu para o aumento da renda per capita das regiões onde os empregos foram gerados. O provérbio chinês diz: "O burro nunca aprende. O inteligente aprende com os próprios erros. Já o sábio aprende com os erros dos outros." Para aprender a desenvolver um país, é necessário começar identificando o que se teve em comum nas experiências positivas, evitando os erros cometidos. A forte presença estatal ajudando e regulando o mercado foi essencial para países como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos. A atuação do Estado deu-se através das diversas formas citadas no decorrer do vídeo. Uma vez alcançado o desenvolvimento em determinado setor, o Estado seguiu atuando para evitar monopólios e oligopólios. Casos mal sucedidos tiveram descontinuidade nas políticas industriais que articulam Estado e mercado. Presença estatal fraca ou mal planejada por meio de planos quinquenais falhos ou até mesmo sem plano definido, tudo isso contribuiu para o fracasso. Faltou cobrar das empresas beneficiadas pelo governo metas de desenvolvimento tecnológico e conquista de mercado. Na experiência asiática, a ajuda estatal era fortemente condicionada às metas, e o insucesso levava à perda de apoio governamental, política conhecida como carrots and sticks, cenouras e chicotes. O livre mercado nada tem de livre. Na prática, ele produz estruturas concentradas como oligopólios e, ao mesmo tempo, impede o desenvolvimento de países pobres. A corrupção foi grande nos países asiáticos e, apesar disso, eles se desenvolveram. No entanto, diferentemente do Brasil, apenas os responsáveis pelos desvios foram punidos, protegendo-se as empresas e os empregos. A autonomia para os órgãos de controle e a polícia também foram, enfim, cruciais.